A graça de Deus sobre a nossa vida. Nesse momento nós estamos começando aqui com a nossa lição bíblica de número 9, conhecendo a armadura de Deus. Essa lição de hoje, ela é um desdobramento da anterior, né? É uma continuação. Nós estudamos sobre a necessidade de se revestir, que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue. Nós aprendemos muito bem isso na lição passada. E hoje nós vamos estudar esta aqui, conhecendo a armadura de Deus. O nosso textuário diz: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. E a verdade prática diz: a metáfora do sistema militar usada por Paulo mostra que estamos em guerra no mundo espiritual. Estejamos, pois, cingidos com a armadura de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Efésios, capítulo 6, versículo 13 a 20. E o nosso objetivo geral dessa lição é conscientizar que é a vontade de Deus que sejamos revestidos de toda a armadura espiritual. Então, quando a Bíblia diz, tomai toda a armadura de Deus, ela está dizendo que isto aí é a vontade de Deus, que nós não sejamos derrotados. Precisamos de roupas especiais para enfrentar certas crises da nossa vida e para enfrentar o nosso adversário, A Bíblia traz aqui uma metáfora importantíssima da armadura dos soldados romanos no tempo de Paulo, Então, nós vamos nesta lição se conscientizar que é a vontade de Deus que sejamos revestidos de toda a armadura de Deus. Então, é importante que a gente tenha em mente isso, que esta lição é um desdobramento da anterior, entendeu? Porque na anterior nós vimos que há uma guerra espiritual, pois a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Aqui já o apóstolo mostra uma metáfora da armadura para mostrar a realidade dessa guerra. Então, essa guerra espiritual, ela não é invenção, ela é realmente uma realidade na nossa vida. Nós estamos sempre enfrentando o mundo espiritual oposto a nós. Então, a guerra espiritual, ela vai sempre permanecer. Enquanto a gente estiver nesse mundo, guerra espiritual, enquanto a gente estiver nesse mundo, tentação, tudo isso vai fazer parte da nossa vida. A guerra no mundo físico sempre existiu também, Nós sabemos que a guerra, eu vi uma frase muito importante sobre a guerra, A guerra no nosso mundo, no mundo físico, mas sempre por trás tem os demônios, atiçando. Mas a guerra, segundo uma frase muito importante que eu li na internet, a guerra, ela é um lugar aonde jovens que não se conhecem, jovens que não se odeiam, se matam, amando de velhos que se conhecem, que se odeiam, mas não se matam. Então a guerra é isso. Desde a entrada do pecado no mundo, o homem se tornou cobiçoso, o homem se tornou ganancioso, O homem se tornou querer ser dono de outro homem, A Bíblia diz que Deus, ao criar Adão, falou para ele dominar o planeta, dominar a terra, dominar tudo aquilo que Deus colocou na mão dele. Mas Deus não deu ordem a Adão para dominar outros homens, Mas o homem quer dominar o outro homem. Por isso que vem as guerras, É o domínio que o homem quer ter sobre o outro. Existe uma hierarquia no mundo, Mas essa hierarquia não significa escravizar, dominar, matar, tomar o que a pessoa tem, ser dono dele, ser dono de tudo que ele tem. Então, as guerras, elas vêm assim, pela ganância, pela sede de poder, As pessoas têm uma sede de poder muito grande
e quer tomar o país do outro, quer dominar, tem medo de perder o que tem, e tudo isso traz consequências graves, né? Então a guerra, ela é esse pacote do pecado que entrou no mundo, faz parte, entendeu? Então, mas o Novo Testamento ele tem uma ideia totalmente diferente da guerra no Antigo Testamento. Mas a nossa tese aqui é a guerra espiritual, porque os antigos, né, eles encaravam a guerra até como algo sagrado, né? Era o contexto da época, quando as pessoas iam, os quartéis se preparavam, os soldados para a guerra, era sempre preparava o sacrifício também, né? Então a guerra era considerada algo sagrado, né? Antes das tropas partir para a batalha, eles faziam as oferendas aos deuses dele. E muitas vezes Deus, né, também, ele permitiu a guerra e orientou como devia guerrear, mas hoje nós vivemos num contexto diferente. Hoje nós vivemos numa guerra espiritual muito grande. A guerra espiritual sempre existiu, né? Então a guerra é o grande problema na vida de muitos cristãos que estão às vezes distraídos e vivendo uma vida cristã sem entender que ele está vivendo num contexto de guerra. E a gente tem que ter essa mentalidade. E para enfrentar uma guerra tem que estar preparado. E o apóstolo Paulo aqui, nessa metáfora, ele mostra essa grande necessidade que nós temos de estar preparado para enfrentar as astúcias ciladas do diabo. Entendeu? Então, a guerra é batalha, é luta, né? Peleja, são os termos para indicarmos essa questão da guerra, né? Então, a armadura de um soldado, porque quando Paulo usa essa metáfora do soldado romano, que naquele tempo os soldados romanos estavam ali abundantemente, né, circulando por ali, todo mundo via, muitos soldados romanos. Então, Paulo ali não tinha novidade nenhuma ali, ele estava acostumado a lidar, e quando ele estava preso também, ele estava preso juntamente, né, ao lado de um soldado romano. Então ele estava falando daquilo que ele estava vendo todo dia. E essa metáfora aplica-se em duas questões. Essa armadura aqui, ela serve para atacar e serve para defender, né? Então a sociedade contemporânea de Paulo conhecia bem essa técnica que Paulo usa aqui do soldado romano, certo? Bem, convivendo com ele, lógico. A armadura de Deus. Bem, mesmo depois de tomar a armadura de Deus, o apóstolo nos exorta a ficarmos firmes, né? Isso aí está escrito aqui, ó. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Então, três coisas importantes: tomar toda a armadura de Deus, estar firme, entendeu? Resistir o dia mau, e depois que fizer tudo, ficar firme. Resistir o dia mau. Todos nós temos aquele dia mau na nossa vida, né? Aquele dia de batalha, aquele dia de luta, mas nós temos que estar firme. A armadura, ela é para isso. É para a gente resistir o dia mau e depois de tudo ficar firme. Bem, a armadura, ela fala, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O cinto que amarra a nossa cintura, né? Você com a calça, com a tua roupa, né, firme no cinto, você se sente com liberdade de se movimentar, você se sente com liberdade de fazer os movimentos necessários que você precisa, né? Sem cinto, você fica amarrado. Como é que você vai segurar as calças e, ao mesmo tempo, cuidar das coisas? Não tem como, né? Então, o soldado aqui, a primeira coisa que ele precisa é do cinto da verdade, né? Naquele tempo, as pessoas usavam roupa larga e tinha que apertar ela para poder ter movimento, liberdade nos movimentos, certo? E o cinto é o da verdade. Paulo chama esse cinto da verdade. Então, querido, aonde tem mentira, você não tem liberdade para fazer nada. A verdade, ela traz liberdade de consciência, consciência limpa, né? A gente com mentira escondido, a gente fica até com medo, né? Mas quando você não
está vivendo a verdade, você está feliz, porque você não tem nada a esconder. E o cinto aqui é o da verdade. E Jesus é a verdade, né? Deus é a verdade, a palavra é a verdade. Então nós temos que estar envolvidos na verdade, para que nós tenhamos a nossa consciência limpa para poder enfrentar as situações difíceis da nossa vida. Porque com a mentira, o pai da mentira é o diabo, e a filha do diabo é a mentira. Então, aonde tem mentira, tem treva, e aonde tem a verdade, tem a luz, né? Então, a primeira parte aqui é o cinto da verdade. E a segunda, né, aqui, é a couraça da justiça. É uma armadura que protegia o peito, o coração, toda essa parte, às vezes, e até a coxa, né? O soldado tinha que estar bem protegido. A couraça da justiça é uma arma defensiva, né? É uma arma de proteção. A sua função é proteger o peito, o pescoço. Então o apóstolo Paulo usa a couraça como metáfora para ilustrar a defesa espiritual, entendeu? Porque a justiça de Deus na nossa vida é que nos capacita. Nós não somos salvos pela nossa própria justiça, porque a nossa justiça é como um trapo de imundície. Nós somos, né, seguros na justiça de Cristo na nossa vida. Então, o autor diz aqui que a couraça da justiça é um abrigo contra as feridas morais, as feridas espirituais, é uma proteção da justiça de Cristo imputada ao pecador, né? Então, a nossa injustiça, ela foi colocada na conta de Cristo, e a justiça de Cristo foi colocada na nossa conta. Então, quando Deus olha nossas dívidas, Deus nos vê justificado, mas a nossa justiça não é nossa, ela é de Cristo, né, que foi imputado na nossa conta. Glória a Deus por isso, né, que a nossa justiça agora é de Cristo. Agora, na prática, nós também temos que ser justos com as pessoas, entendeu? Porque lá em Coríntios, capítulo 5, diz que os injustos não herdarão o reino dos céus. Então, o que nos protege é a justiça de Cristo, que nos justifica, e também, na nossa prática, nós temos que ser justos com as pessoas. Porque se a gente for injusto, nós não vamos herdar o reino dos céus. Tá bom? Bem, então, a outra parte aqui da arma, o apóstolo fala de calçar os pés, né? O pé tem que estar calçado, os pés descalços, né? Um soldado que sai descalço para a guerra, ele já sai perdedor, entendeu? Ele tem que pisar firme, ele tem que ter uma bota mesmo boa para pisar nos terrenos pedregosos, difíceis de andar, né? Terrenos terríveis. Vai encontrar prego, vai encontrar tanta coisa pelo caminho que pode cortar o seu pé, machucar e impedir dele andar com firmeza. Então, calçar os pés é você andar com firmeza. Você não pode andar descalço, entendeu? Você tem que caminhar no Evangelho com firmeza, né? No caso do soldado aqui, porém era necessária segurança, prontidão na marcha. Isso, na linguagem figurada, remete à agilidade, prontidão na obra da evangelização e na pregação do Evangelho. E, querido, quem sai para evangelizar, ele vai encontrar muitos problemas. Se ele não tiver calçado, firmado, ele não suporta, não. Quando a gente sai para evangelizar e volta, né? Quão formosos são os pés que levam à paz, né? Então você tem que estar calçado aqui, para você estar firmado no Evangelho, para você não retroceder por pouca coisa. Porque se estiver descalço, volta. E se está descalço, significa não ter autoridade também, entendeu? E estar calçado significa que tu tem autoridade para caminhar na terra pregando o Evangelho, entendeu? E também o escudo da fé, que é um dos mais importantes aqui, né? Porque como com o Evangelho da paz você ganha as pessoas para Jesus, caminhando na terra, pregando a palavra, né? Calçado, firmado, você também precisa do escudo da fé. Por que o escudo da fé? Porque a Bíblia diz aqui, né, no capítulo que nós lemos, né, tomando sobretudo o escudo da fé.
ou com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Entendeu? Apagar os dardos inflamados do maligno. Por quê? Porque esses dardos inflamados do maligno simboliza também, por exemplo, na guerra, antigamente, as pessoas botavam inflamáveis na ponta das flechas, tacava fogo e jogava a flecha. Ele caía nas casas, incendiava as casas, incendiava os soldados, né? Então era um meio de eles vencerem a guerra com os dardos inflamados, pegando fogo. E o apóstolo Paulo aqui, ele usa essa metáfora, né? Dizendo que, sobretudo, usando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Entendeu? Por quê? O escudo da fé protege a nossa fé. Porque olha só, tudo vai bem, mesmo no meio da luta, mesmo no meio das provas, tudo vai bem enquanto você tem fé. Quando Satanás, com seus dardos inflamados de calúnia, de mentira, de engano, entendeu? Essas coisas todas que o diabo usa para te tirar da presença de Deus, para ferir o teu coração, isso são dardos inflamados, querido. Que o diabo vem para te desanimar, ele manda para você parar. Então, se você não estiver revestido de toda a armadura de Deus, inclusive o escudo da fé, que pode apagar os dardos inflamados do maligno, você perde a fé. Entendeu? Então nós temos que estar revestidos desse escudo da fé, porque os dardos inflamados vão vir. Entendeu? Às vezes o inimigo aproveita uma oração que parece estar demorando, ele manda aquele dardo inflamado de desânimo, para você parar de orar, para você parar de ler a Bíblia, para você parar de tanta coisa de bom que você está fazendo, e são dardos inflamados do maligno. Entendeu? Então, o escudo é símbolo de proteção nas Escrituras e usado de maneira figurada desde o Antigo Testamento para mostrar Deus como protetor dos seus. Uma vez Deus chegou para Abraão e falou: Abraão, eu sou o teu escudo. O que Deus estava falando? Eu sou a tua proteção. Entendeu? Então nós temos o escudo como proteção para nós, e Deus se apresenta também como nosso escudo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nós nunca devemos se esquecer de Deus na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa batalha. Não é fácil. A nossa batalha não é fácil, não. A nossa caminhada é longa. Nós temos que estar bem calçados, porque a caminhada é longa. Mas nós também temos que estar com o escudo da fé, porque a tua fé, amigo, vai ser provado muitas vezes. A nossa fé, ela é provada muitas vezes. Entendeu? Tem hora que tu tem que ter fé, porque senão tu não vai à frente não. Tu desanima. Entendeu? Então vamos entender, manter a nossa fé. O escudo da fé é para proteger a nossa fé, para proteger dos dardos inflamados do maligno, que vem de muitas maneiras para ferir a gente, para machucar a gente, mas o sangue de Jesus tem poder na nossa vida. Entendeu? Deus é o nosso escudo. Quando ele falou: Abraão, eu sou o teu escudo, ele é o nosso escudo também. Entendeu? Então, Deus é o nosso protetor, é comparado à salvação, à verdade de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele usa a figura do escudo como proteção para apagar os dardos inflamados do maligno. Aí o autor apresenta aqui, tais como calúnia, malícia, concupiscência, ira, inveja, toda sorte de desobediência. Esse escudo nos protege das setas malignas. Então, tudo isso vem, querido, para tirar você da presença de Deus. Aí você se ira, perde a bênção, faz besteira, fala o que não devia. Às vezes você sente uma inveja, essa inveja atrapalha a tua vida. Às vezes você sente um ciúme, esse ciúme atrapalha a tua vida. Mas o escudo da fé vai te proteger.
Em nome de Jesus. A tua fé não vai ser baleada, não. Deus não vai permitir, em nome de Jesus, né? Bem, o capacete da salvação é a proteção da cabeça, entendeu? É a proteção. A expressão usada aqui é capacete da salvação, para proteger a mente, entendeu? É por isso que a Bíblia diz assim: pensai nas coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado. Pensai nas coisas do alto. Pensai em tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é verdadeiro, entendeu? São essas coisas que devem ocupar o nosso pensamento, entendeu? Porque senão, sabe o que acontece? Nós começamos a se desviar no pensamento. Ninguém se desvia só de fora para dentro, a gente começa a se desviar de dentro para fora, quando nossos pensamentos não estão mais ligados em Deus. A gente deve tomar muito cuidado com aquilo que a gente anda pensando, porque o que a gente anda pensando é que pode formar algo dentro da gente e nos afastar de Deus. Então o pensamento que a Bíblia dá, que nós devemos usar, é pensar nas coisas que são de cima, pensar nas coisas aonde Cristo está assentado, entendeu? Buscar as coisas de cima só quando nós estamos pensando nela. Vamos pensar naquilo que é bom, vamos pensar naquilo que é puro, vamos pensar naquilo que é verdadeiro, entendeu? Vamos pensar naquilo que traz edificação. É isso que protege a nossa mente. Quando o diabo é derrotado na mente da gente, quando ele não encontra espaço aqui, o resto vai mole, vai fácil. Mas se ele encontrar espaço na nossa mente, ele conseguir botar impureza, né? Ele começar a botar coisas nojentas na nossa mente, ele já está ganhando terreno. As trevas já começam a crescer. Então, que nós possamos proteger a nossa mente com o capacete da salvação, né? A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha o capacete aí. Quando o capacete protege, a nossa mente é renovada. E o apóstolo Paulo usa aqui a palavra metamorfose para renovação. É a transformação de uma lagarta para uma borboleta. É uma mudança de natureza, né? Quando a lagarta se enrola ali naquela gosma dela, que ela forma aquele casulo, fica ali até a sua natureza mudar. Quando ela cria asa e voa, é uma borboleta. Então o apóstolo Paulo está dizendo: olha, a vós tenha uma metamorfose na mente de vocês, certo? Uma metamorfose, uma mudança radical na nossa mente, mas só com o capacete. Sem a proteção, nós não temos força para isso, entendeu? E ele fala também, né, da espada do Espírito. É a palavra de Deus, é a espada do Espírito. Sem Bíblia, querido, a gente não vai a lugar nenhum. Tem que ter duas coisas importantes nessa armadura aqui, como brindando ela: a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, é a pregação da palavra. A palavra é o alimento, a palavra é a luz, a palavra que sustenta, a palavra que liberta, a palavra que renova. Sem Bíblia não tem como a gente chegar a lugar nenhum, né? É a pregação. E Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos da Bíblia, precisamos orar. A Bíblia diz: orando em todo o tempo, entendeu? Essa armadura sem oração, ela é inútil, entendeu? Ela é inútil. Então nós precisamos nessa armadura de palavra de Deus. Medita: o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É prazer na Bíblia, é isso aí que dá vitória a gente. É prazer na palavra, de ler, meditar e pregar, ensinar e viver ela. Que o principal da Bíblia é você viver a Bíblia, é encarnar ela na nossa vida, né? Nós somos humanos, somos falhos, estamos num corpo, né, carnal, mas nós temos que, para nós sermos felizes, nós temos que encarnar a Bíblia.
viver ela, né? E orar. Sem oração, querido, não tem comunicação. Essa armadura, todo soldado ele tem que ter comunicação com o comandante. Como é que você vai vencer a guerra se você não tiver comunicação com o comandante? Você está todo armado, todo legal, mas como que você vai fazer? A ordem vem do comando. O comandante é que dá as ordens. O comandante que dá as estratégias, né? Tu vai para a guerra, mas lá tem o comandante, que já tem o mapa. Ele tem tudo para te dar as estratégias. E quem nos dá as estratégias é Deus, o Espírito Santo. Entendeu? Então não adianta. A armadura completa, ela vai também com a palavra de Deus e com a oração. Entendeu? Porque nós vemos aqui, o autor até coloca isso, o apóstolo Paulo era uma pessoa que pedia oração. Ora por mim para Deus abrir a porta da palavra, ora para Deus me guardar, ora para me fazer isso. Se o apóstolo Paulo, um homem dinâmico daquele, um homem que fundou tantas igrejas, nós conhecemos o apóstolo Paulo pela palavra de Deus, quem foi ele? E ele nunca se sentiu, né, forte. Pelo contrário, ele pede oração, ora por mim. Tem líder que tem até vergonha de pedir oração, acha que é humilhação. O apóstolo Paulo não pensava assim não, por isso que ele era o que ele foi. Ele dependia de Deus, não tem super-homem não. Todos nós dependemos de Deus, todos nós precisamos de oração. A igreja é um corpo, cada corpo, e um corpo com vários membros, e cada membro tem a sua função. Ninguém faz tudo, então nós dependemos de Deus, entendeu? Então, guarde isso. E para o resumo aqui, os crentes precisam dessa armadura. Conclusão, os crentes precisam dessa armadura de Deus ainda hoje. Isso porque bem sabemos que os inimigos da igreja não são agentes humanos, o diabo. Estão por trás deles os demônios, liderado pelo seu maioral, o diabo. Os recursos espirituais apresentados aqui são importantes e poderosos para expelir as forças do mal. Então, queridos amigos, encerrando aqui, concluindo, né? Você entenda que a nossa luta é contra os demônios. Ele usa as pessoas. Não adianta a gente brigar com as pessoas e deixar o diabo solto. A Bíblia diz, nós só podemos entrar na casa do valente e tirar os bens que ele tem se nós orarmos, amarrar ele. Se você não amarrar o valente, você não vai conseguir entrar na casa dele e tirar os bens que ele tem. E para você ir lá no mundo, pregar a palavra, trazer de volta as pessoas, você precisa amarrar o valente com a oração, com o jejum, com a pregação da palavra de Deus. Aí você tira os bens que ele tem. E os bens que o diabo tem não é coisa material, é as almas das pessoas. O diabo não está nem aí para dinheiro. O diabo, ele pode usar o dinheiro para atrapalhar a vida das pessoas. E também a falta do dinheiro ele usa também para atrapalhar. Mas o importante é entender que o diabo, ele prende as almas. E somente revestido de toda a armadura de Deus é que nós vamos ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo e vamos libertar as pessoas, tá bom? Então Deus te abençoe. Nós vamos parar por aqui, é um pequeno resumo para abençoar aí a lição, né? E também você pode dar o seu like aí. Se você não se inscreveu no meu canal, é a primeira vez, se inscreva aí no nosso canal, dê o seu like, compartilhe, deixe o seu comentário, que é muito importante para nós, tá bom? E que Deus te abençoe. Dá um toque lá no sininho também para você receber alguns estudos que a gente tem. Entra lá no meu canal, dá uma olhadinha lá, que você vai encontrar alguma coisinha que vai te agradar muito, tá bom? Então, Deus te abençoe, dê uma ótima aula. Eu desejo que a sua aula seja excelente. Amém? Deus te abençoe.